like. Quem crê, diga glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Quem tem sonhos? Só quem tem sonhos, levante as mãos. Segura lá em cima, as duas, se você tem um sonho de verdade. Quem tem um sonho de ainda sair do Brasil e visitar um país que você fala, esse aqui é o meu sonho? Levanta as mãos, deixa eu ver. Todo mundo? Glória a Deus. Você não tem sonho não, irmão? Ou você já viajou todos os países da vida? Então levanta as mãos, rapaz, deixa eu crer por você pelo menos. Já que você está tão desanimado assim, né? Não quer sair de Barretos. Segura as duas mãos lá em cima e diga, eu tenho um sonho. Não, gente. Fala com vontade. 1, 2, 3. Glória a Deus. Pode abaixar as mãos. Posso te dar um segredo para a realização de sonhos? Não, ninguém falou, não vou falar nada. É a última vez. Posso dar um segredo para você realizar sonhos? Sim ou não? Sim. Se vocês não falar um sim bem dado, eu vou falar só no ouvido do pastor. 1, 2, 3. Sim. Dê data à realização do sonho. Um dos maiores segredos para que as coisas aconteçam na sua vida é datar o que você sonha. Quando? Dê a data, dê o mês, dê o ano. Enquanto você não data, você não realiza. E a chance e a velocidade da realização ser mais rápida quando você data é muito grande. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Talvez esse seja um dos grandes segredos da minha vida. Eu dou data para tudo. Dei data para minha independência financeira, dei data para a realização da casa que eu queria estar, dei data para as viagens que eu queria fazer, dê data para tudo. Esse é um dos maiores segredos. Nós não podemos só sonhar, nossos sonhos têm que ter ações práticas, têm que ter atitudes. Dê data para tudo. Vou perguntar novamente, alguém tem um sonho de conhecer um país que você ainda não conheceu? Levante as duas mãos o mais alto que você pode, segura lá em cima e repita comigo assim, eu não saio daqui hoje sem a decisão de até hoje à noite datar o meu sonho. Amém? Quantos têm um sonho de chegar à independência financeira? Pode ser que alguns já chegaram. Quem ainda não chegou, gostaria de chegar à independência. Eu não uso a palavra aposentadoria porque não é agradável a mim. Mas você pode pensar em aposentar, não tenho nada contra. Eu nunca quis me aposentar, eu quis chegar à independência financeira. Porque eu penso em trabalhar até os últimos dias da minha vida, porque eu amo trabalhar. Quantos gostariam de chegar à independência financeira, de continuar trabalhando sem necessidade de trabalhar, só porque você ama, mas você já tem recursos para nunca mais precisar trabalhar? Levanta as duas mãos o mais alto que você pode, diga comigo assim, eu também vou dar data a esse fato, a essa realização. Posso ouvir um aplauso bem forte diante de Deus? Dê data. Com meus 39, 37, 38, 39, entre 37 e 38 anos de idade, mais especificamente, eu e a minha esposa, sentados na nossa cama, 2 horas da manhã, eu não dormia aquela noite, eu precisava fazer alguns ajustes de planejamento e organização financeira na minha vida. Eu acordei a minha esposa, compartilhei com ela o que estava acontecendo comigo e juntos nós pegamos 2 cadernos, ela anotando umas coisas, eu outra, na nossa cama, deitado, 2 horas da manhã, me lembro como se fosse hoje, essa noite, e nós estabelecemos alguns alvos, escrevemos esses alvos e demos data a esses alvos. E nós fizemos um estabelecimento que em, no máximo 10 anos, me lembro que nós chegamos a um acordo, nós dois, se você é casado, faça isso junto com a sua esposa, ouça ela. Naquele dia, a minha esposa me surpreendeu, ela é mais calada, é mais na dela, mais contida no falar, mas naquele dia ela me surpreendeu. Diante de alguns alvos que nós estabelecemos um alvo de um prazo
a estratégia que usaríamos e o que haveria necessidade de ser mudado no nosso dia a dia, para que no prazo, dentro da estratégia que nós estabelecemos para fazer as reservas financeiras e estruturar a nossa independência financeira, nós estabelecemos um alvo de 10 anos para frente. Quantos anos? 10. Na verdade foi mais de 10 anos, nós estabelecemos 12 anos, era 38 anos, nós estabelecemos que até os meus 50 anos, o meu, não dela, ela é 3 anos mais nova que eu já comecei o seminário de finanças, tá? Já é uma orientação aqui incrível para você, caso você ainda não tenha feito isso. Preste atenção, não é só estar fazendo coisas em direção a isso, é fazer de forma mais clara, mais específica e datada, de data. Quando você não data o que você sonha ou estabeleceu como alvo, a chance de você não chegar é grande demais. Dê data para tudo, ok? Estabeleça datas para a sua vida, para esses alvos. Então eu tinha, na verdade era 38 anos. Eu disse, quando eu completar 50 anos, nós continuaremos trabalhando, mas sem necessidade mais de trabalhar. A gente já vai ter uma independência financeira, um recurso mensal financeiro, que trabalhando ou não, a gente já não precisa mais trabalhar. Então veja o que eu estou dizendo para vocês. Eu tinha 38, tem gente aqui que tem menos de 38. Eu estou vendo, 3 de vocês vieram, hein? Que benção. 3 já deserdaram, você viu? Era 6 ontem ou era 5? 6? Ou era 5? 5. 2 deserdaram. Ainda bem que vocês continuaram. Mas é sempre assim, tem uns que vai deserdando, brinca. Né? E eu fiquei feliz porque você me procurou ontem e me disse que eu acabei liberando uma palavra de Deus para a sua vida. Que benção, ok? Dá mais um pouquinho só de volume, porque eu estou com as minhas cordas vocais no limite. Essa semana eu já preguei duas vezes. Essa semana não, semana passada 2 vezes 7, 14 vezes eu preguei a semana passada. Estou pregando em média 2 vezes, pelo menos por dia. Então eu estou bem no meu limitezinho aqui. Eu disse para ela, quando eu chegar, obrigado querido, quando eu chegar aos 50 anos, eu já terei a minha liberdade, nós teremos nossa liberdade financeira, para não precisar mais trabalhar com as entradas e a renda que a gente estabeleceu. Isso adiantou 2 anos, porque com 48 anos, 10 anos depois, a gente já tinha um recurso, nós estabelecemos um valor. Vou dar uma sugestão para vocês, é uma sugestão. Eu não sou absoluto, mas penso que tem um pouco de experiência. Se você pensa em fazer isso, faça dolarizado. Nós somos ainda uma nação de domínio dolarizado. Queira você ou não, tentem as pessoas ou não, o dólar ainda é a moeda que comanda as coisas. Faz sentido para você, sim ou não? Sim ou não? A maioria das coisas que nós compramos é dolarizado em dólar. Todo o mercado globalizado hoje, ainda que eu entendo que nos últimos anos nós entramos numa virada, durante anos foi se estabelecendo uma cultura de um planeta globalizado, mas se você fizer um estudo hoje, atual, dos últimos 3, 4 anos para cá, o planeta voltou a um processo de desglobalização. Quase todas as nações estão saindo da globalização e tentando ter um ecossistema autossustentável. Pode estudar sobre isso. Isso é algo, eu estou apontando, estou misturando um monte de coisa, mas é informações que é importante para você. Olhe para o mercado hoje de trabalho, de negócios, para um mercado que já entrou num sistema de desglobalização. Isso é uma dica incrível, e vocês talvez vão lembrar de mim com mais clareza daqui a pouco, um pouco mais para frente. Se você quer entrar num mercado de oceano azul, o conceito de oceano azul é menos concorrência e mais
possibilidade de ganho, descubra algo que o Brasil precisa para sair da desglobalização, para sair da globalização e consolidar a globalização. O Brasil ainda depende de muitos produtos que vêm de fora, e o caminho hoje econômico para o futuro do mundo, tão incerto como estamos, e ele está, é sair da globalização e entrar na desglobalização. Põe isso na sua cabeça, vai estudar sobre isso, porque essa é a bola da vez economicamente, ok? Então, nós estabelecemos uma data de 12 anos, eu estava com 38, ela com 3 anos a menos. Quando chegou em 48 anos, a gente já tinha uma estabilidade financeira dolarizada. Por quê? Porque a nossa moeda oscila demais. O Brasil empobreceu nos últimos 4, 5 anos assustadoramente. Veja o quanto está o dólar hoje. Nós empobrecemos diante do cenário mundial. É uma realidade isso. Se você tinha uma casa que valia R$500 mil há 5 anos atrás, dolarizada, ela vale metade ou menos. Nós estamos mais pobres, essa é a verdade. Então é inteligente você fazer um levantamento do que seria o ideal. Veja bem, prosperidade é algo altamente personalizado. Por isso que a gente não pode julgar o outro, que o outro é pobre de pensamento, ou o outro é exagerado demais, que é demais. Veja, é personalizado. Talvez para você, o ideal é que você tenha uma renda fixa hoje de R$10 mil. Se eu tiver uma renda fixa entre aluguel, uma aplicação que me dê um rendimento, se eu tiver uma renda que pode ser também incluso a sua aposentadoria, se você conseguir uma renda de 10 mil, você pensa assim, com 10 mil eu vou viver tranquilo, isso é o que eu necessito, eu e minha esposa, minhas filhas já casaram, está ótimo. Não julgue alguém que pensa, eu quero ter 50, para eu viver o que eu quero é 50. O que estabeleceu 50 como alvo, quem está comigo diga amém. Não fique julgando o que estabeleceu 10, você é muito pobre. Não, cada um é cada um. Depende do seu nível de contentamento, da sua necessidade. Também não fique julgando o que quer 50 mil, ou o que quer 100 mil, ou o que quer 200 mil. Cada um no seu quadrado. Amém? Mas estabeleça. Eu sentei lá atrás com a minha esposa. Aliás, estabeleça e esteja aberto para Deus fazer por conta dele te levar a upgrades, porque eu estabeleci um tamanho, que esse tamanho já multiplicou 10 vezes nesses últimos anos, de tanto que Deus tem sido bom para mim, e eu estou aberto para isso. Meu nível de contentamento já estava bom, a bênção de Deus veio, e maravilhoso, está tudo bem para mim, amém? Então, qual a minha sugestão? Faça dolarizado. Se eu tiver $2 mil por mês, garantido, pega o valor dolarizado, daqui 10 anos, estou tranquilo, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil dólares. Por exemplo, vou te dar uma dica. Você tem um sonho de ter uma vida legal, bem legal? Com 8 a 10 mil dólares, você vive em qualquer lugar do planeta hoje, dignamente. Que para o Brasil é um valor significativo. É uma independência financeira maravilhosa. Quem está comigo, diga amém. Entendeu? Sim ou não? Mas faça. Talvez a sua independência financeira seria $1.000, em torno de R$6 mil hoje, vamos pôr 5,5, 5.500, 6 mil, $2 mil, 10, 12 mil reais, 3 mil, dolariza. Estou levando vocês agora a um pensamento inteligente, pelo menos é o meu objetivo, ok? Estabeleça, dolarizado. Então nós estabelecemos uma data, porque quando você estabelece uma data,
o teu comportamento, as suas ações em direção a isso, é muito mais clara, muito mais objetivo. Veja, eu vejo que a maioria das pessoas sonham. Não sonhar já é ausência de Deus, porque uma pessoa que não sonha, ele é um perdido na vida. Agora, não é só sonhar, é como a palavra oração. Já parou para pensar que oração é uma junção de duas palavras? Orar mais ação. Por isso a palavra chama-se oração. Eu costumo dizer que oração tem que ter perna. Eu oro e me movimento. Eu oro e tenho ação. Da mesma maneira são os nossos sonhos. Eu sonho e me movimento em direção ao sonho que eu tenho. E se eu não estabeleço datas, olha, talvez só a minha vinda aqui hoje, segura aqui para mim, Débora. Talvez só eu estar aqui hoje, o que eu estou partilhando com vocês agora está totalmente fora do script, da liturgia da minha cabeça. Eu estou indo agora numa direção, e imagino que seja de Deus, porque não tem nada a ver com o que eu ia ministrar aqui hoje, mas estou sentindo direção. Aliás, eu levantei de manhã e falei: Deus, eu quero ser usado. Pastor Érico e a pastora Débora estão investindo de eu vir para cá. Eu preciso ir embora com a sensação, como alguém responsável, de que eu fui usado por Deus. Então eu vim para cá para ser usado, e eu sinto que eu estou sendo usado agora. Não é só sonhar, não viva de sonhos. Eu sonho. Não é só desejar, porque tem gente que não deseja nada, tem gente que não sonha nada. Concorda comigo? Não tem nem desejo, não tem sonho, não tem nada. Tem gente que está empurrando a vida. Me lembro que eu sentei uma vez na sala de uma casa de uma pessoa, que eu tinha até quase que montado a casa daquela pessoa inteira de oferta para ela, mobilei a casa toda. E depois de uns 2 anos eu fui lá naquela casa visitar aquela pessoa. Quando eu cheguei lá, que eu sentei, aqueles móveis todos, eu tinha dado quase todos os móveis, geladeira, fogão, tinha quase mobiliado inteiro, até a cama, tudo. Quando eu cheguei lá, estava tudo meio destruído, por falta de cuidado, tinha dado tudo novo. E eu fiquei na conversa ali, eu perguntei: qual a sua perspectiva de vida? Ela falou assim: para mim eu não tenho, para mim, se eu tiver o que comer, onde sentar e onde deitar, para mim está tudo bem. Fiquei olhando aquilo, tomei um susto, porque tem gente assim, tem gente que não deseja algo mais. O nível de conformismo é tão grande, de acomodação é tão grande, que vai levando à procrastinação, é tão grande, que vai levando a não movimentar-se em ação para a realização de coisas, que não acontece nada. Eu imagino que não é o seu caso, que você tem desejo, que você tem sonhos. Agora vamos colocar um pouco mais de inteligência e ajustar isso. Deseje, tenha sonhos, mas escreva seus sonhos, defina seus sonhos, defina o tamanho da sua prosperidade. Qual é o tamanho dela? Sem ficar julgando os outros, que está estabelecendo uma maior ou uma menor. Cada um no seu quadrado, cuide da sua vida. Vamos viver a nossa vida, e cada um é cada um. Pare de ficar julgando quem tem um desejo maior e também julgando quem tem um desejo menor. Cada um é cada um. Já é um desafio cuidar da nossa própria vida. Desculpa. Mas estabeleça o tamanho. Estabeleceu o tamanho, agora estabeleça uma data para que isso aconteça. Depois de você estabelecer o tamanho, olha como eu estou dando completamente, só isso aqui já dá base para você fazer isso. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Qual é o tamanho disso? Dê data para isso. Olhando para a data que você deu, levante qual é a estratégia e a quantidade de economia que você tem que estar fazendo para nessa data alcançar. Isso vai te fazer o quê? Vai te fazer trabalhar mais, vai te fazer se movimentar mais, vai te fazer poupar mais, gastar menos com coisas desnecessárias, vai te levar a priorizar exatamente onde você vai jogar o dinheiro, o que você vai fazer, porque isso que eu estou te dando vai te levar exatamente
a um ajuste da sua vida, do planejamento a curto, médio prazo e também de ajuste de comportamentos de hoje. Porque talvez você tenha um desejo, um sonho, estabelece uma data, mas não põe tamanho, não faz a conta de quanto você tem que começar a guardar hoje para chegar naquilo. Se você não faz isso, você não muda comportamentos equivocados. Não para de gastar com um monte de coisa desnecessária. Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? Então, com 48 anos, então faz 58, 61, 13 anos atrás. 13 anos atrás, eu já tinha chegado ao tamanho da independência financeira que eu tinha estabelecido aos 38. Então faz 13 anos que dentro dessa ótica eu estou fazendo hora extra de trabalho. Mas eu amo trabalhar, eu gosto de trabalhar. Como eu continuei trabalhando, Deus foi derramando tanto, e também com o passar dos anos a gente vai ficando melhor para fazer as coisas, né? Vai ficando mais assertivo, a gente erra menos, é mais inteligente para fazer as coisas. Aí eu fui aumentando aquilo. Então hoje eu vivo extremamente 10 vezes mais, ou nem sei quanto mais, em cima daquilo que eu tinha colocado. Então hoje eu vivo uma independência financeira, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Quantos desejam viver isso? Levante as duas mãos o mais alto que você pode. Levante de verdade, tá? Não no oba-oba, levante as mãos lá em cima e diga: eu quero isso para a minha vida. Pode abaixar as mãos. Concorda que se a gente parasse agora e fosse embora com isso, já tinha valido a pena ter vindo para cá? Sim ou não? Sim ou não? Agora ouça o que eu vou te falar. Talvez uma das pessoas, talvez não, uma das pessoas que eu mais amo, mais tenho carinho na minha vida, e olha que eu conheço gente, é o pastor e a pastora de vocês. Eu amo o Eric é um irmão que Deus me deu, amo a Débora, amo a família deles, e eu estou falando com vocês aqui, como se estivesse falando com a minha igreja, com a minha família. Abra seus ouvidos para receber uma comunicação em amor. Eu disse ontem, não confunda a minha intensidade, ou às vezes a intensidade das minhas palavras, com falta de amor. Tudo que eu gostaria muito é daqui um ano voltar aqui, e muitos de vocês falarem: pastor, depois daquela manhã, eu entrei de cabeça, de maneira correta naquilo que o Senhor ensinou, e eu já estou começando a ver claros sinais de que vai acontecer. Amém? Faça isso. Eu dei aqui uma mini aulinha para vocês em 15 minutos de como fazer. Foi o que eu fiz na minha vida. Foi o que eu fiz na minha vida. Deixa eu dizer aos homens que estão aqui: você não tem noção do que a pressão da cabeça de um homem, porque eu estou falando de homem de verdade, tá? Homem responsável. Porque o homem responsável, eu me lembro quando eu era mais jovem, eu levantava cedo, com a cabeça fritando e com medo desgramado de morrer e largar minha esposa e minhas filhas desamparadas. É horrível isso. Sim ou não, homens? Sim ou não? Você não tem noção de que quando você chega onde eu estou falando, o alívio que te dá na cabeça. Eu não sei quanto tempo Deus vai me dar, espero que me dê ainda alguns bons anos. Mas se Deus me levasse hoje, eu deixaria minha esposa, minha família completamente tranquila. Se tem uma preocupação que eu não tenho hoje, e os homens sabem o que eu estou falando, não que as mulheres não sabem, as mulheres sabem, mas principalmente o homem mesmo, que tem aquele senso de valor de sacerdote da casa. O alívio que é isso, é você
sair para trabalhar sem a preocupação, se eu não ganhar eu estou lascado, se eu não ganhar eu estou perdido, se eu não ganhar, não, eu levanto tranquilo, nunca precisou, porque a igreja é de Deus, ainda que Deus me usa, sou o maior dizimista das minhas igrejas, sou o maior primiciador, o maior ofertante das minhas igrejas, falo isso de boa, mas eu começo todo mês com a tranquilidade, que se ninguém entregar um dízimo, Deus vai me usar para ir lá e suprir todas as necessidades, não tem o que paga isso, não tem o que paga isso. Posso orar por vocês? Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração, quero fazer uma oração por você. Senhor, Tu sabes que o que eu estou comunicando agora para os Seus filhos é algo do meu coração, é porque eu amo essa casa, me sinto parte aqui da comunidade cristã de Barretos, amo esse lugar, amo os Teus filhos aqui, tenho eles como uma extensão também da minha vida, amo o Eric, a Débora, sua família, seus filhos, e eu peço nessa manhã que o Senhor ministre isso de forma tão profunda na vida dos seus filhos, trazendo a eles um renovo de foco, um renovo de propósito, uma clareza de objetivos. Falamos mais hoje aqui, muito além de um desafio de ter desejos e sonhos. Nesses 20 minutos talvez que já passaram aqui, foi liberado uma estratégia simples, fácil e completamente compreensível de como fazer isso. E que os seus filhos essa semana ainda, os solteiros ainda, sentem e façam isso, escrevam isso, estabeleçam isso. Os casais saiam daqui, sentem e estabeleçam isso. E que o Teu Espírito Santo dê sabedoria para que eles façam dentro daquilo que é a padronização deles, da melhor maneira e da mais assertiva possível. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bora lá então. Eu já passei, esse é o meu seminário nível 1. Alguns de vocês aqui que estão há mais anos aqui na igreja já passaram por ele, ok? Eu vou começar ele agora de manhã, e termino à noite. Vou passar de uma forma muito rápida, muito sucinta. Aqueles que já ouviram esse seminário nível 1 que eu já fiz aqui, eu ao ministrar ele, depois de nem sei quantas vezes, eu sou renovado. Então mesmo que você já ouviu uma, talvez até 2 vezes, imagino que os pastores aqui vai ser a 2ª, 3ª vez que ouve esse nível 1, mas cada vez que vem é um renovo. Para você ter uma ideia, eu passo ele uma vez por ano na minha igreja, todo ano eu refaço ele, e também porque tem muita gente nova chegando na igreja, ok? Eu vou ser prático, vou ser rápido, objetivo, mesmo que você que já fez, ao ouvir, vá se perguntando, isso aí eu já estou pondo em prática? Porque de conhecimento o inferno está cheio. Está cheio de gente que conhece um monte de coisa, mas não pratica nada. Aliás, eu acredito que com esse mecanismo aqui, ó, nós estamos debaixo de uma overdose de conhecimento, mas pouca prática. Deixa eu te dar uma definição que eu criei na minha cabecinha aqui. Sabedoria, para mim, é conhecimento praticado. Está cheio de gente com um monte de conhecimento, mas não pratica nada. Só tem conhecimento. Então, conhecimento é bom? Sim, a Bíblia diz que o meu povo, por falta de conhecimento, perece. Agora, tem gente também perecendo por excesso de conhecimento e sem prática. Amém?
Então, ao ouvir tudo isso, aquilo que vai ser conhecimento, aquilo que vai ser uma informação nova, na verdade eu vou falar muita coisa que você já sabe. A grande pergunta é: eu estou praticando, eu estou vivendo isso? Ok? Então vamos lá, seminário de finanças, esse é o nível 1, tá bom? Pode passar. Primeira coisa que nós vamos ver, a gente trabalhou bastante já isso aí ontem, mas vamos só dar uma repassada. Definição de prosperidade. O que é prosperidade? Existe um equívoco muito grande nas pessoas do que é prosperidade. Existe um pacote visionário, mental, na cabeça da grande maioria das pessoas, tá? Onde você pensa assim: quem é o próspero? Você já imagina, casa num condomínio fechado, médio alto padrão, carros importados, caminhonete, carro zero, dono de empresa, esse é o próspero, ok? Essa é a imagem que a gente criou na cabeça. Quem é o próspero? Você não consegue olhar. Se você sair com o seu carro agora, voltando para casa, e você encontrar, parou, o semáforo fechou, você encontrou, parou atrás de um carro, vamos imaginar, de um Gol até novo, na sua frente, você olha para o Gol. Quando você olha para o Gol, você não sabe nem o que tem dentro dele, você olha e fala assim: meu Deus, que carro de próspero. É assim? Não. Mas se você parar atrás de uma BMW zero, top de linha, você vai falar: meu Deus, esse cara é próspero. Se você continuar, aí você passa aqui, 4 ruas para lá, passou numa rua, um bairro mais simples, você viu uma casa simples, você não para em frente, olha e fala: meu Deus, que família de prósperos que mora aqui. Não. Mas se você sair daqui, passar no melhor bairro de Barretos, e passar em volta de um condomínio fechado, e ver aquela casona, aquela mansão, você fala: meu Deus, aqui mora um próspero. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas isso é um conceito e uma visão completamente equivocada de ser ou não ser próspero. Sabe por quê? Porque na nossa cabeça e na nossa crença, falamos muito hoje sobre isso, na nossa crença mental, nós acreditamos que ser próspero, ou definir alguém como próspero, é alguém que já chegou nesse padrão. Mas estar nesse padrão ou não é a única definição, não é o que define se você é próspero ou não. Eu entendo, e isso é uma das primeiras coisas que Deus trabalhou comigo, isso há 25 anos atrás, quando eu comecei a ensinar sobre esse assunto. Eu entendo que ser próspero, a minha definição de prosperidade é essa daqui, ó como muda tudo. Prosperar é crescer, ou estar crescendo, naquilo que se tem e naquilo que se é. Então, o que define se alguém é próspero ou não? Se ele está crescendo. Então vamos imaginar, um casal começou a vida, casaram agora, mês passado, os dois novos. Ele trabalha de torneiro mecânico numa empresa, tem um salário não tão alto. Ela trabalha, com todo respeito, de diarista. Os dois casaram, estão firmes em Deus, firmes na igreja, aliançados, cumprindo os princípios da igreja. São classe média? Não. São classe média alta? Não. São ricos? Não. São milionários? Não. Mas os dois acabaram de casar o mês passado. Passa um ano, os dois estão vivendo de forma ajustada financeiramente, que nós vamos falar 12 regras daqui a pouco, 12 fundamentos que traz clareza para isso. Os dois estão trabalhando certinho, os dois casaram e o que eles tinham era uma moto bis. E foram pagar aluguel numa edícula no fundo de uma casa. São prósperos? Estão com dúvida agora, né? Mas se todo mundo olhar e falar: não são prósperos. Tem uma bizinha, foram morar num cômodo, 3 cômodos alugados. Passa um ano, os dois conseguiram comprar um Golzinho. Era uma bis, agora compraram. Então eles cresceram. É a história de vocês? Cresceram. Então, se eles cresceram, são prósperos, porque o que define se você é próspero ou não, se você está crescendo naquilo que tem, material, e naquilo que é, ou que está se tornando. Os dois foram fazer faculdade, foram estudar. Passou 2 anos administrando bem o que tinha,
Eles conseguiram comprar o primeiro terreno deles num bairro de um loteamento que saiu aqui em Barretos. Agora, 2 anos depois, ele já tem o carro, já tem o terreno e vão começar a fazer uma casa de 60 metros, 70 metros quadrados lá para eles começarem a vida e saírem do aluguel. São prósperos, sim ou não? Sim. Estão crescendo, sim ou não? Sim. Aos olhos da sociedade eles são prósperos, ricos? Não. Porque a crença que a sociedade tem hoje é completamente equivocada de ser ou não ser próspero. Porque ser próspero é estar crescendo no que tem e naquilo que é. Passou 3 anos, eles estão saindo daqueles 3 cômodos alugados e já estão mudando para a casa própria deles, num bairro simples. Então eles estão prosperando. Então vai encontrando agora a resposta sobre você mesmo. Você é próspero ou não é? Você está crescendo? Você tem que olhar, depois de 1 ano, olhar para trás e descobrir: eu cresci, eu evoluí. Passou mais 2 anos, eu cresci, eu evoluí. Se você olha para trás, nos últimos 3 anos, não tem um crescimento, é a mesma torneira pingando na sua casa, é a mesma casa sem passar uma mão de tinta, desculpa. É o mesmo fogão todo velho, arrebentado. O tempo, você só está sobrevivendo, gasta tudo, mas não há um crescimento. 4 anos é o suficiente para você fazer uma faculdade e mudar os rumos da sua vida profissional. 3 anos você faz uma especialização. Então prosperar é exatamente isso. Qual é a minha definição de prosperidade? Eu quero repartir para você. Prosperar é crescer naquilo que se tem e naquilo que se é. Essa é a primeira. Então olhe para dentro de si e se pergunte: cara, o que eu tenho hoje e o que eu sou hoje, inclusive para vocês mais velhos. Minha esposa foi fazer, desde criança ela tinha habilidades de pintura. Ela foi buscar desenvolver mais essa habilidade dela com 47 anos de idade. O ano passado minha mulher vendeu mais de 100 telas, em média, para pessoas famosas, em média, de 3.900 a 4.900 até 12 mil reais cada tela, faz as contas. Com 47 anos de idade, ela saiu para mais uma empreitada na vida dela. Hoje ela tem um ateliê lá na nossa casa, que ela entra lá, uma semana fazendo 2, 3 quadros lá, ela levanta 20 mil reais. Ela saiu. Pastor, por que o senhor está falando isso? Estou te jogando do penhasco, como eu disse ontem. Cresça. Potencial não é o que você já realizou. Potencial é o que está dentro de você que ainda não veio para fora. Potencial não é o que já veio para fora e você já fez acontecer. Potencial é o que está dentro de você que ainda não veio para fora. Eu tenho 14 livros e agora nos próximos 15, 20 dias, já está pronto, indo para a gráfica terça-feira agora, mais um livro meu. Acredito que mais 2 meses está indo mais um outro livro meu, 16 livros. Potencial não são os 14 que você pode adquirir ali. Potencial é os 2 que estão saindo de dentro de mim agora. Potencial é mais os outros que estão dentro de mim. Potencial é os negócios que eu ainda não realizei, é os treinamentos que eu ainda não fiz, é o conhecimento que eu já tenho, mas ainda, potencial é os treinamentos que eu já fiz, mas ainda não pus para fora todo esse conhecimento que já está adquirido. Potencial é o que está dentro de você que não veio para fora. A prosperidade que você pode desfrutar é a que está dentro de você que você ainda não trouxe para fora. Quem está recebendo, diga amém. Segunda definição de prosperidade, que é um pouco mais ampla, aliás, bem mais ampla do que a primeira, mas não corta a outra. Pode passar.
Pode passar. Definição de prosperidade. Nós temos 7 áreas de prosperidade. Eu chamo isso de roda da vida, ok? Tem algumas rodas da vida que eles colocam 12 itens, 15 áreas, tá? Para mim, nessas 7 a gente já encontra, e dentro dessas 7 tem os braços delas que acabam de completar tudo, tá? Eu não creio que prosperidade só está ligada a recursos materiais. Quem está comigo, diga amém. Então, por isso eu uso essa frase há anos. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que pensa ser próspero, mas a única coisa que ele tem é dinheiro. Prosperidade não se resume em só ter vida financeira plena. Está cheio de gente aqui em Barretos que tem muito dinheiro, mas a vida é um caos. Beleza? Prosperidade é ter sido resolvido espiritualmente. Nós estamos aqui na igreja, já entregamos nossa vida para Deus, para Jesus. Então isso é ser próspero. Isso é a base da nossa prosperidade, é ter uma vida abençoada com Deus, ter nascido de novo, ter se convertido. Que adianta ser dono do maior número de imóveis de Barretos, morrer e ir para o inferno, porque nem Jesus entrou na vida dele ainda. Quantos estão entendendo? Diga a glória a Deus. Então prosperidade é vida espiritual. Prosperidade é ter o mínimo de uma estabilidade ou de saúde emocional. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter dificuldades emocionais, porque a vida é uma odisseia de claros e escuros. Todo dia uma coisa nova, coisas boas e coisas ruins. A gente está sujeito a desabores, né? Não estou aqui, eu não posso vender uma vida mentirosa. Você olha para mim e fala assim: nossa, esse cara é resolvido, esse cara ficou bem financeiramente. Rapaz, eu tenho minhas batalhas. A vida é uma batalha constante. Não existe família perfeita, não existe homem perfeito, marido perfeito, mulher perfeita, filhos perfeitos. Todos nós atravessamos lutas, inclusive emocionais. E quanto mais você se envolve com gente, veja, pessoas como nós, os pastores, que tem um nicho de relacionamento tão amplo, nós somos mais sujeitos a decepções, a se machucar, a se ferir, porque a gente que vem, a gente que vai, nós também machucamos. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já machuquei pessoas, já decepcionei pessoas, sou um ser humano, e não vou me matar por isso. Pensa num sujeito resolvido. Eu acho que está passando a idade, aí eu estou ficando meio sem filtro mesmo, né? Porque agora estou resolvido. Me ama, se não me ama, está tudo bem. Não vou conseguir suprir as expectativas de todo mundo. Esse dia eu estava lá, minhas filhas em casa, e eu comecei a falar umas coisas. Nossa, pai, está desse jeito. Eu falei: estou desse jeito, você me ama, se não me ama, fica tranquilo. Não tem jeito. Então, é impossível a gente não passar por algum desconforto emocional, mas a gente precisa ter um mínimo de equilíbrio, de saúde emocional para lidar com as coisas. Por exemplo, eu estabeleci algumas coisas na minha vida. Durante 20 anos do meu ministério, são quase 36, 37 anos. Durante 20 anos do meu ministério, eu fiz algo que não foi legal, e já assumi publicamente a minha igreja. Eu servia pessoas servindo a Deus. Isso me detonava, porque eu servia pessoas servindo a Deus. Alguns bons anos atrás eu inverti isso. Eu parei de servir pessoas servindo a Deus, eu passei a servir Deus servindo pessoas. Se vir um feedback bom, ótimo. Se não vir, eu não estou servindo pessoas, eu estou servindo a Deus. Por exemplo, eu estou aqui servindo a Deus, servindo vocês. Se eu for embora e alguém entrar no meu Instagram depois falando: nossa, eu achei um lixo aquilo que você me ensinou, eu te achei isso, beleza, vou. Lixo! O Instagram é meu, faço o que eu quero. Alguém está me entendendo? Diga amém. A gente precisa ser resolvido. Você vai agradar todo mundo? Há um tempo atrás, uma ovelha chegou para mim, eu achei lindo a sinceridade dele, só que a sinceridade dele não é suficiente para ser a razão de tudo. Ele disse: pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, quero falar umas coisas com o senhor. O senhor pensa que todo mundo aqui concorda com tudo que o senhor fala, mas eu estou sendo sincero, eu vim aqui falar que eu não concordo com um monte de coisa. Eu falei: eu fico feliz de você estar vindo falar, louvo a Deus, é de muita hombridade o que você está fazendo, só existe um equívoco na sua colocação. Ele disse o quê? Você achar que eu acho que todo mundo concorda comigo é um achômetro errado seu. Eu tenho certeza absoluta que um monte de gente aqui na igreja não concorda com um monte de coisa que eu faço. Ah, é? É.
Seria muita ingenuidade da minha parte eu achar que todo mundo aqui acha que tudo que eu estou fazendo está certo, que concorda com tudo que eu estou fazendo e está feliz com tudo que eu estou fazendo. E eu tenho plena consciência que tem um monte de gente aqui que fica me olhando e critica na cabeça, às vezes até fala lá na casa dele, eu não gostei do que ele fez. E aí? Aí é verdade? Falei, e estou resolvido. Meu batimento cardíaco continua do mesmo jeito. Tutu, tutu, tutu. Eu resolvi me ajustar emocionalmente. Levante as duas mãos o mais alto que você pode, diga assim: minhas emoções não podem estar nas mãos de ninguém, de Deus e de equilíbrio. Quem pode aplaudir a Deus por isso? Amém? Física é um desafio, por mais que a gente cuide da saúde, a gente está sujeito a pegar alguma coisa. Eu, com os anos de viagem, eu detonei minha saúde. Estou bem hoje, graças a Deus. Mas eu sinto que eu detonei. Foram anos de entrega, viaja, 8 viagens por mês, fica em aeroporto, perde voo, dorme em outra cama. Penso, eu prejudiquei minha saúde, se alimenta mal. Mas basicamente aos 61 anos eu estou bem, estou saudável, estou trabalhando, graças a Deus. Então não estou aqui também pregando que quem está doente está mal. Não, nós somos sujeitos a ter. E precisamos cuidar da nossa saúde. Tem momentos, por exemplo, você pega uma mulher que às vezes está na sua fase hormonal completamente desregulada, às vezes está te faltando uma vitamina B12, vai lá, vai ajustar ela. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Você entrou na fase da menopausa, só quem já viveu. Minha mulher ficou 4 anos. Eu tinha outra mulher. Estou abrindo o jogo, eu não sou Deus, que às vezes você olha e fala assim, esse cara está tudo perfeito na vida dele. Não, batalha. Minha esposa, até que ela encontrou o remédio que ajustou os hormônios dela, graças a Deus hoje está tranquila. Mas nós fizemos uma viagem para o sul, há muitos anos atrás, que a Sônia estava numa fase horrível, o Erickson, a gente se abre, fase horrível. Vamos atrás de correr da saúde. Então prosperidade também é você estar cuidando da sua saúde. Posso ouvir amém? Familiar. Eu tenho 3 filhas, a mais velha tem 37, a outra tem 33 e a outra tem 30. É perfeita? Não, batalhas. Aí quando você pensa assim, quando casar estou mais sossegado, acabou o problema, aumentou, porque agora você arrumou 3 genros, aí vem filha, aí eu não durmo mais agora pensando só na minha esposa como era no início. Aí vem a primeira, pensava nela, na filha, aí vem a segunda, pensava nela, nas 2 filhas, a terceira, vinha agora, a hora que casar, eu estou livre, eu só penso nela. Agora não, agora tem que pensar no casamento das 3, na situação, cara, é loucura. Só vai ampliando o negócio. Quem está entendendo, diga amém. E de vez em quando dá um chilique numa, dá um chilique na outra, um capeta entra numa. Você acha que... Você sabe que eu preciso falar essas coisas, porque as pessoas acham que é só você que tem luta. Já assistiu a série do Blacklist? É uma série legal. Eu estava assistindo, faz tempo que eu não assisti, faz uns 2 anos que eu não assisti, mas uma vez eu estava assistindo a série do Blacklist, está lá o cara, lá, o ator principal do Blacklist, conversando com um que era um assessor dele lá. Aí estão discutindo, aí o assessor falou para ele, mas você não confia em mim? Falei, em você eu confio, não confio nem no demônio que entra em você de vez em quando. Então de vez em quando um capeta de vez em quando o capeta, sai espírito maligno. Não tem família perfeita, diga comigo, se não tem, pode ser mais forte? Não tem família perfeita, de vez em quando um trem vem lá para tentar, até porque a gente está não só lidando com coisas naturais, nós estamos lidando com coisas espirituais. E quanto mais você está inserido no reino de Deus, nas coisas espirituais, vocês não têm noção das batalhas que uma família pastoral passa. Tudo que o diabo deseja é pegar alguém da família do Eric, dos seus pastores, porque se pegar, afeta a igreja, toca a igreja, mexe no mundo espiritual, é uma realidade, e eu não sou diferente, é uma batalha constante. Agora, o máximo que você puder estar buscando ter uma família ajustada, maravilha, porque prosperar é também ter uma família abençoada. Posso ouvir? Amém? Amém. Principalmente família, você, sua esposa e os filhos enquanto com você. Depois que vão, são familiares, essa é a verdade. Estão construindo a família deles. É a verdade, se foram.
por mais laços afetivos que a gente tem. Levizinho já foi e está lá com a família dele, constituindo a família dele. É uma realidade. É família? É família. Mas já está lá constituindo a família dele. E cada um com a sua batalha. Mas não é congresso de família, né? Vamos embora? Está sendo bom? Está sendo bom, sim ou não? Sim. Ok, estou sendo transparente, porque às vezes o altar aqui tem um poder de identificar a gente, né? Você fala, nossa, o cara, a vida do cara, cara, é batalha. Prosperidade, olhe para cá, prosperidade dá trabalho em todas as áreas. Profissional, ser próspero é alguém profissionalmente resolvido. Agora, ouça o que eu vou te dizer agora, porque essas duas coisas que eu vou falar agora, a quinta e a sexta, para mim, são surreais. Extremamente importantes. O próspero de verdade, ele está encaixado, alocado profissionalmente naquilo que é a sua grande paixão, aquilo que ele ama, aquilo que ele gosta, ao ponto de ele trabalhar com prazer. Preste atenção, aí fora tem um ditado: faça para ser feliz. Não, eu acredito que é trabalhe sendo feliz. Para trabalhar sendo feliz, você precisa estar alocado na profissão, na área que tem tudo a ver com você, que você ama e que faz simetria e harmonia com o seu perfil comportamental. Porque se isso não está adequado e ajustado, você vai ter um nível de estresse enorme, você vai trabalhar feito um louco, você vai trabalhar infeliz, você terá menos resultados bons, porque você está alocado profissionalmente ou empresariamente em um setor ou uma área que não é a sua praia, você não nasceu para aquilo. Por exemplo, cada um de vocês tem um perfil comportamental, é assustador. Eu não vou fazer a pergunta agora. Você não saber na idade que você está qual é o seu perfil comportamental, você sabe? Não, 95% da população brasileira não sabe qual é o seu perfil comportamental. E dependendo do seu perfil comportamental, você nasceu com facilidades e características para uma área específica. Por exemplo, dependendo do seu perfil comportamental, você vai se dar muito melhor na área de exatas do que de humanas. Aí você não sabe qual é o seu perfil comportamental e vai fazer uma faculdade de humanas se você nasceu para trabalhar com exatas. A chance de você ser infeliz e não ter excelentes resultados durante a vida é monstruosa. É isso que eu chamo de: estão plantando rosas nos asfaltos. Você é uma rosa, você não é uma pedra. Pedra se coloca no asfalto, rosa se coloca no jardim. Você é um jardineiro e te deram uma espada de samurai, ou você é um samurai e te deram uma enxada de jardineiro. Você não pode estar investindo 1 minuto do seu tempo a nível de estudo, de faculdade. Como que você vai fazer administração sem saber qual o seu perfil comportamental? Você vai ficar 4 anos fazendo administração e descobrir que não era nada daquilo, aí vem tentar outra faculdade, daqui a pouco você está com 50 anos, não sabe o que vai fazer da vida. Você é um perdido na vida, desculpa. Aliás, se eu não me engano, eu postei, cada uma vez por mês eu posto no meu history. Eu tenho uma plataforma, um software, acho que está no meu history, eu postei hoje. Você entra lá, faz um diagnóstico de perfil comportamental. Eu vou te mandar em 48 horas um laudo com 24 páginas falando tudo sobre você. Melhores profissões para você ir, qual área de atuação, que lado do seu cérebro funciona, quais os pontos fortes que você tem, quais os pontos a melhorar. Todo mundo tinha que fazer isso. Hoje é uma das coisas que eu mais vendo para a empresa antes de contratar alguém. Porque tem empresa que contrata uma pessoa, depois de 6 meses, batendo cabeça, descobre que aquela pessoa não era para aquela área. Então já faz o teste antes.
Já faz o levantamento antes. Enfim, o próspero, ele é muito bem resolvido profissionalmente. Deixa eu fazer uma pergunta para você, só responda para você. Você ama o que você faz profissionalmente? Se você ama, você está no lugar certo. Se você não ama, você está no lugar errado. Eu te pergunto, você vai passar o resto da vida ganhando dinheiro para sustentar, fazendo o que você não ama? Você precisa fazer o que ama, porque o próspero de verdade, ele não só ganha dinheiro, ele tem prazer, é feliz, realizado e bem encaixado naquilo que ele faz. Isso é ser próspero. Posso ouvir amém? Amém? Socialmente, a gente podia ficar 3 horas aqui nisso. Ouça o que eu vou te dizer. Deus usa pessoas. Quanto mais rico em relacionamentos você é, mais chance de enriquecimento você tem. Seja alguém rico em relacionamentos. Quem presta serviço para você? Para quem você presta serviço? Quem cuidou de você quando era criança? Quem criou você? Quem fez o seu parto? Quem compra de você? De quem você compra? Consegue entender que tudo está ligado a pessoas? É impossível viver solitariamente nessa terra. Provérbios 18:1 diz: o solitário agride a verdadeira sabedoria. Quanto mais rico em relacionamentos você se torna, mais chance de enriquecimento você tem. Quanto menos rico de relacionamento você é, mais chance de empobrecimento você tem. Então, um dos maiores segredos para prosperar é ser alguém extremamente rico em relacionamentos. É a prosperidade social, ser alguém muito bem relacionado, com muitos relacionamentos. Posso ouvir amém? Isso é prosperidade. E por último, finanças. Então vamos ver um pouquinho sobre finanças nessa manhã. Pastor Eric me deu até 11h30. Tá bom para vocês? É uma noite, uma manhã especial, ok? Vamos correr lá, pode passar. Definição de dinheiro. Vamos deixar isso para a noite. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso, não, isso aqui, volta. Isso, essa eu vou falar agora. Os outros 2 nós vamos trabalhar à noite. Reconhecendo os efeitos colaterais da prosperidade. Isso aqui é muito importante. Depois de ter escrito, eu acho que é 4 ou é 3, eu escrevi esse livro aqui meu, Segredos da Prosperidade Interior. Depois de ter escrito livros voltados à vida financeira diretamente, eu entendi que eu estava ensinando as pessoas, nesses anos, últimos 25 anos, 24, 25 anos, que eu estava ensinando elas sobre comportamentos financeiros, fundamentos da área administrativa, espirituais, que eu estava ensinando as pessoas a se resolverem ou melhorarem suas finanças, mas que eu precisaria escrever algo que ajudaria eles interiormente para fortalecer suas emoções, suas crenças. Então eu escrevi esse livro interessante. Se você quiser comprar na saída, põe ele na cabeceira da cama, são 15 capítulos, vai lendo um capítulo por noite. É uma sugestão legal de ler. Inclusive esses dias eu fiz a leitura do livro que eu escrevi, pus na cabeceira lá e fui lendo um capítulo por noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós entramos num processo de prosperidade, a gente vai ter que ter estrutura interior para lidar com efeitos colaterais, porque vem efeitos colaterais. Tudo na vida traz efeitos colaterais. Eu não sei se você já foi algum dia na beira de uma lagoa e você pegou uma pedra e você atirou a pedra assim por cima das águas, ela vai picando e ela vai criando ondas. Quem já viu isso em algum momento? Quem já viu, ok? É um exemplo que eu estou te dando para efeitos colaterais. Todo movimento nosso, toda ação,
ou reação que eu e você tenhamos, ela está provocando efeitos. É uma realidade. Quando você decide a começar a fazer um caminho de prosperidade, vivendo princípios, estabelecendo fundamentos na sua vida corretos, e quando você começa a estabelecê-los, você já provoca efeitos colaterais. Quando você começa a colher o fruto da prosperidade, do enriquecimento, aí vai aumentando os efeitos colaterais, e eles são inevitáveis. E se você e eu precisamos estar muito claramente conhecedores dessa verdade, para que a gente não sofra, porque vai acontecer. Escute, vai acontecer. Eu creio que a maioria de vocês aqui já experimentaram, que eu vou falar algumas coisas aqui agora, que você fala assim, meu Deus, isso é verdade. Só que você precisa então agora, ao ouvir o que eu vou te falar, ajustar, trazer equilíbrio, sair da zona de pressão, sair do sofrimento, se resolver e viver em paz, porque senão a prosperidade, como diz a palavra de Deus diz assim, tu prosperarás, e com a prosperidade que eu vou te dar, não vai vir o desgosto. Que desgosto é esse? Os efeitos colaterais de estar prosperando, e quando você prospera, vem efeitos colaterais. Se você não tiver muito bem resolvido, você vai entrar num desgosto, em sofrimento. Aquilo que era para ser bênção, se torna um sofrimento na sua vida. Quais são os efeitos colaterais? Vamos ver alguns deles, tem vários outros. Primeiro, inveja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você deseja prosperar, se prepare para a inveja. É impossível prosperar sem ter que lidar com o efeito colateral da inveja. A inveja é um dos males que está dentro da sociedade, do coração das pessoas, é um dos mais frequentes que está no coração das pessoas. É impossível você prosperar sem ter que lidar com inveja. É impossível. É impossível. As pessoas vão ter inveja de você. Melhora. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você começa a prosperar, você começa a descobrir quem é quem. As pessoas vão bem com você até enquanto você está abaixo delas ou no mesmo nível. Seu carro melhorou, vai ter problema. Sua casa melhorou, vai ter problema. Aliás, vou dizer uma coisa para você, para tentar te ajudar um pouquinho mais e ampliar um pouquinho mais o seu olhar para isso. Pedras atiradas de longe, com mais dificuldade, vão te alcançar. Pedras atiradas de longe são as que vão pegar você. As pessoas com mais probabilidade de te ferir com isso são os próximos, inclusive de laços familiares. A irmã, o irmão, Deus, pastor, sim. Cunhado, cunhada, parente próximo. Esses são os que mais têm possibilidade de começar a ter dificuldade, começar a ter inveja de você. Você quer que eu piore um pouco a situação? Eu vou piorar ela, mas para te deixar mais esperto. Eu vou te dar uma informação agora. Não subestime ela. A chance dela ser verdadeira é extremamente grande. Está pronto? De cada 10 pessoas que está perto de você, ou que tem laços afetivos ou de parentesco com você, de cada 10 pessoas, 7 delas vão ter dificuldade de te ver estar melhor que elas. Acredite no que eu estou te dizendo. Sobrou 3. Ufa, pastor. As 7, elas vão transparecer isso. E as 3 que sobraram, é capaz de ter mais umas 2, ela só vai camuflar. Pastor, essa informação é pesada. Eu acho que a chance disso ser uma verdade é muito grande. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Decidiu prosperar? Quer prosperar? Esteja preparado. Vai vir efeitos colaterais. E dentre eles, inveja. Troca de carro.
Troca de casa. Posta que você está fazendo uma viagem maravilhosa. Faz isso. Você vai ver a inveja se manifestar. Eles vão tentar segurar, mas não dão conta de segurar. Posso ouvir amém? Reflita se faz sentido para você ou não. Segunda coisa, possíveis difamações, fofoca. Você está pronto para lidar com difamações, calúnias, fofocas? Não quer mexer com isso? Não prospere. Sai daqui, ainda bem que eu fui para o culto. Não quero mexer com isso. Porque se prosperar, vai ter que lidar com possíveis difamações, fofocas, calúnias, pessoas falando de você. Troca de carro. Vai lá e tira um Corolla zero, uma Mercedes zero. Entra nele com a sua esposa, sai todo feliz depois de ver aquele laço vermelho e volta para casa. Quando você vira a esquina da sua casa, que você para, que abre o portão, você já vira o relógio cuco? As cuca, vizinhas, todas com a cabeça para fora, dizendo: estão mexendo com o narcotráfico, estão roubando. Sim ou não? Sim ou não? Não tem jeito. Vão falar. Eu me lembro, lá em Ribeirão Preto, na comunidade cristã em Ribeirão Preto, né, eu sou um dos fundadores lá desde o início, e há muitos anos atrás, você conheceu o pastor Vitor Manuel Siqueira? Faleceu, foi o primeiro pastor que o Danilo levantou lá com ele. Ele era já um senhor de idade, ele gostava demais de mim, eu que fiz a ponte entre ele e o pastor Danilo, e eu estava lá já começando o meu caminho de prosperidade, experimentando algumas coisas, tinha acabado de trocar um carro e tal, e aí eu passei lá para ele orar pelo meu carro, na igreja, ele estava no escritório. Aí eu parei lá, ele falou: vem cá, quero conversar com você. Ficamos conversando, de repente ele olhou para mim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, aprenda de jovem para não aprender de velho, porque eu só aprendi de velho e sofri muito. Aí eu encostei assim, perto dele na mesa, assim, no gabinete da igreja, falei: o que, pastor? Ele disse: põe um negócio na sua cabeça, se você andar com um carro velho, todo estourado, o povo vai descer a boca dizendo: que pastorzinho mais fraco, esse não tem dinheiro nem para comprar um carro, não quero nem pôr a mão na minha cabeça, vai que libera uma unção de pobreza, né? Então, se você andar com um trem velho, morar numa casa velha, as pessoas vão olhar e falar assim: que pastorzinho mais fraco é esse, tadinho? Aí eu falei: e aí? Ele falou: só que tem um detalhe, se você andar com um carro novo, vão descer a boca em você. Aí eu olhei para ele com aquele olhar assim, sabe? E o que eu faço? Eu falei para ele, ele falou assim: aprende de novo para não aprender de velho igual eu. Já que vão falar, já fala de coisa boa, vão falar de qualquer jeito. Eu falei: recebi, vai ser tudo novo daqui para frente. Deixa eu fazer uma pergunta, já que vão falar, quem decide ir para as coisas boas, levanta as duas mãos mais alto que você pode, segura lá em cima, repita bem forte comigo assim: vão falar. Diga assim: vão fofocar, vão criticar, seja de coisas boas ou de coisas ruins. Diga: eu saio daqui hoje liberto. Já que vão falar, fala do que é bom. Alguém pode aplaudir a Deus, bradar de vitórias? Amém? Já que vão falar, fala. E eu saí de lá, graças a Deus, eu ouvi aquilo, eu saí de lá liberto. Já que vão falar, fala. O Arão tem emprego, graças a Deus. Lembro que um dia um cara chegou e falou para o outro: nossa, mas o Arão é pastor, o Arão é empresário, o Arão, o que é? Aí eu falei: nem respondi ele, deixa quieto, falando mal. Passou um ano mais ou menos, fui lá na garagem de carro desse cara, estava querendo ver um carro, entrei, vi um carro. Aí antes de fechar o negócio, chamei ele na salinha, falei: cara, preciso fazer um acerto com você. Ele disse: que acerto? Eu falei: não é financeiro não. Você já falou de mim para umas 3 pessoas, mas eu ainda estou aqui. Porque o que você é, o que você fala, não muda quem eu sou e o que eu faço. Você não me governa. Mas eu vou te falar em amor. Pare de falar de mim. Então agora deixa eu te falar quem eu sou. Eu sou pastor. Ele ficou com os 2 olhos arregalados. Não, eu já sei para quem você falou. E você sabe para quem você falou. Eu sou pastor. Eu construo casa, eu vendo casa.
Eu vendo tudo, você entendeu? Eu faço coisas que você nem sabe o que eu faço. Para de falar de mim. Vai fazer o que eu faço para você colher os resultados que eu tenho. Ele me agarrou, me abraçou, começou a pedir perdão. Eu falei, está perdoado, vai e não peques mais. Quem quer ser liberto completamente, levanta as duas mãos de novo lá em cima e diga assim, vão falar. Mas eu não sou o que falam, o que dizem e o que acham. Eu sou quem Deus sabe que eu sou. Você pode aplaudir a Deus por isso? Acabou, beleza? Inveja, difamações, possíveis separações. Olha isso aqui. Você quer ver eu ser resposta para alguns de vocês aqui agora? A palavra de Deus diz assim: prosperou Isaque em 1 ano 100 vezes mais. E lhe disse Abimeleque: aparta-te de mim, porque já és mais próspero do que eu. Olha, Abimeleque, rei dos filisteus, amigo de Isaque, quando viu ele prosperar tanto mais do que ele, disse: não serve mais para andar comigo, afasta-te de mim. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez eu vou ser resposta de Deus para algo que você vem sofrendo. Você vem prosperando tanto e prosperou tanto ao longo da sua vida, que você viu que algumas pessoas se afastaram de você, porque elas não deram conta de caminhar com a sua prosperidade. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Esteja pronto para quando entrar num nível de prosperidade mais alto, que a possibilidade de pessoas não quererem mais estar caminhando com você é muito grande. Elas não darão conta de te ver prosperando. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte para você. Isso aqui é libertador, tá? Escreve essa frase. Pessoas farão parte da sua vida, mas não farão parte do seu destino final. Isso é uma verdade que não é legal muitas vezes, mas que a gente tem que absolver. Pessoas farão parte da sua vida, mas não fazem parte do seu destino final. Nem todo mundo que caminha com você hoje vai dar conta de te ver prosperando mais e vão se afastar. Eu já vivi isso, já experimentei isso. Nem todo mundo vai caminhar com você. Não vai dar conta de te ver mais que eles. Não vai dar conta de te ver alcançando mais que ele, prosperando mais que ele. Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? E olhe para mim. Isso está ligado ao quê? Prosperidade mental, sentimental, porque prosperidade é 100% mental, 100% emocional, 100% espiritual. Prosperidade abrange todas as áreas da nossa vida. Não é só prosperar materialmente. Precisa haver uma simetria equalizada entre o crescimento material, com o crescimento espiritual, com o crescimento emocional e com o crescimento mental. Você não pode crescer, prosperar descompensadamente. Você tem que crescer nessas áreas todinhas. Posso ouvir amém? Amém? Glória a Deus. Possíveis desgostos. Os 3 primeiros estão ligados a coisas externas. A inveja vem de fora, as difamações vêm de fora, possíveis separações vêm de fora. Mas nós temos as batalhas internas. Desgosto. Às vezes vem uma ação externa que traz desgosto interno. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Estou sentindo de falar isso, talvez alguém precise. Você foi para uma casa muito boa, maravilhosa, aí você escutou de alguém, até que você ama, com bastante laços afetivos, deve estar roubando para ter aquilo. Aí você deixa isso entrar aqui, entra aqui, você deixa descer para cá, aí você entra num sofrimento. Você começa a ter desgosto por algo que você ouviu. Aí você, em vez de desfrutar o que Deus te deu, você começa a entrar no sofrimento do que estão achando e falando. Aí então você começa agora, o que era externo
conseguiu achar um acesso dentro de você, e você agora, aquilo que era para ser bênção, se torna uma maldição na sua vida. Agora, olha para onde isso pode te levar. Como Deus me ama e te ama demais, sabendo que você ainda não tem estrutura emocional para lidar com os efeitos colaterais, talvez Ele ainda não te prosperou como gostaria, porque se Ele te prosperar, você vai entrar num sofrimento, num desgosto muito grande, porque você não tem maturidade interior ainda. Veja, você pode ser uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não estou falando que você não é de Deus, nem um homem de Deus, nem uma mulher de Deus, mas como Deus te ama tanto, se Ele sabe que Ele vai te levar para um nível de prosperidade, e isso vai te afetar interiormente, porque você não está pronto para lidar com os efeitos colaterais, sabe o que Ele faz? Eu não posso dar agora, porque Deus não é louco. Se tem um ser inteligente é Deus, Ele nunca vai nos dar algo que não vai ser bênção. Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? Se Deus te desse hoje uma oportunidade de ganho incrível, e você começasse você já tem habilidades, você tem talento, você tem capacidade, você só não tem estrutura para lidar com talvez os possíveis efeitos colaterais que virá por parte externa. Ele pensa, eu até queria dar, mas não posso dar, porque se eu der, vai vir um efeito colateral, e ele não vai dar conta. Aí em vez disso ser bênção, vai virar um martírio, um sofrimento, um desgosto na cabeça dele. Eu tive que ajustar a minha mente e os meus sentimentos para lidar nos últimos anos com os efeitos colaterais do que pensavam, do que falam e do que deixam de falar sobre a minha prosperidade. Porque eu sou pastor, veja a minha situação. Eu sou pastor. Eu moro numa casa que dificilmente um pastor moraria. Eu tenho um padrão financeiro que dificilmente um pastor teria, sendo somente pastor. Eu tenho que estar blindado, emocionalmente preparado, mentalmente preparado para lidar com as conversas. Ao passar dos anos, isso foi quase sumindo, porque as pessoas foram entendendo que eu sou mais do que um pastor. Quem me conhece, a grande maioria, já sabe, o Arão não é pastor só, ele é empresário, por isso ele tem o que ele tem, por isso que ele tem. Mas eu tive um período que se eu não tivesse me blindado, estabelecido um posicionamento emocional muito forte, mental muito forte para atravessar os efeitos colaterais, eu acho que Deus tinha tirado. Porque Deus me ama, isso eu não posso te dar. Você não está dando conta de lidar com os efeitos colaterais. Deixa eu dizer uma coisa para você, coloque as mãos no seu coração e olhe para cá. Deus te ama, Deus nos ama. Eu penso isso, tá? Talvez o que eu vou dizer, talvez o que eu esteja falando agora é uma palavra de Deus para você, pontualmente. Deus ama você, Deus vê em você talentos incríveis. Ele queria abrir as comportas para derramar mais financeiramente, mas como Ele te conhece e te ama muito, Ele não quer trazer sofrimento a você, Ele retém algumas bênçãos que Ele gostaria de dar, mas Ele não dá, porque Ele sabe, te conhecendo, não está pronto ainda para lidar com os efeitos colaterais. Talvez você como homem não está pronto para enriquecer, porque enquanto você anda com um carro mais simples, mulher nenhuma dá bola para você, mas a hora que você tiver com uma Mercedes top de linha, você pode ser o cara mais feio de Barretas e todas vão olhar para você. E Deus sabe que se você tiver isso, você vai fazer um bezerro de ouro no primeiro motel que você encontrar uma mulher. Então Ele fala assim, eu deixo ele andando com um Volkswagen, para ninguém olhar para ele, porque o bichinho é feio. Se eu der um carro muito bom, ele vai se perder. Tem gente que não pode ter dinheiro, vai comprar um rancho aqui no Rio Grande, desaparece do culto no domingo, nunca mais vem no culto, porque o rancho tirou ele da igreja. Então Deus deixa ele sem dinheiro, não deixa prosperar, porque ainda quer salvar a alma dele, para ele estar todo domingo firme no Senhor. Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? Então não é só prosperar,
é saber se a gente está pronto para os efeitos colaterais. De vez em quando alguém faz isso. De vez em quando. Agora, não muito tempo atrás, um amigo meu me ligou. Num dia de manhã, estava até deitado na minha rede. Atendi o telefone e falou: "Oi, e aí, como é que você está? Tal. Falei: "Cara, estou aqui falando com a minha esposa, tomando café." Se eu tivesse, era uma segunda-feira, ele deve ter tido um culto ruim no domingo, estava meio chateado. Eu estava falando com a minha esposa: "Se eu tivesse o dinheiro que você tem, eu já tinha deixado de ser pastor faz muito tempo." Aí eu dei uma risadinha, porque eu amo muito ele, brinquei com ele e tal, mas pensei comigo, não falei para ele, mas pensei comigo: se ele tivesse, talvez, ele não tem o dinheiro que eu tenho, porque ele deixaria de ser mesmo. Então Deus, sabendo, deixa ele sem muito dinheiro, para ele não largar o ministério. E eu, quanto mais dinheiro eu estou ganhando, mais vontade eu estou tendo. Cara, só em célula eu fui 3 células essa semana. Eu levanto igreja, durmo igreja, respiro igreja, falo no WhatsApp com a igreja. Eu estava aqui sentado, você viu eu com o celular aberto? Estou vendo o culto da minha igreja online. Eu só penso em igreja, velho. Aí Deus olha para mim e fala assim: eu vou continuar derramando dinheiro. Ele não para de ser pastor. Eu não vou parar de ser pastor. Eu vou morrer com o osso pastoral, que eu nasci para ser pastor. Posso ganhar uma fortuna 10 mil vezes mais, vou continuar sendo pastor e servindo ao Senhor. Amém. Quantos vão continuar no reino, servindo a Deus e a casa de Deus? Quantos vão continuar equilibrados, falando mal, falando bem? Quantos querem ficar de pé agora e assumir: eu vou continuar firme, Deus pode mandar para a minha vida, eu quero estar pronto? Estou sentindo algo muito forte de Deus nessa manhã, sentindo que Deus está preparando alguns de vocês aqui para algo muito forte que vai ser derramado. Levante as suas mãos aos céus, feche os seus olhos. Estou sentindo uma unção profética sendo derramada nessa manhã, nesse lugar. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Senhor, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa estrutura psíquica, o Senhor conhece o nosso modelo mental, o Senhor conhece os limites de crenças que temos. Entra nas áreas mais escuras da nossa psique. Se tem alguma coisa que ainda não está em simetria, com uma qualidade excelente, pronta para receber tudo que o Senhor deseja e já escreveu para derramar sobre nós, faz os ajustes. Senhor, entra nas nossas emoções agora. Inclusive, Deus, essa oração que eu estou fazendo é para mim e para meus irmãos, eu me coloco nela. Eu sei que eu preciso ainda ser liberto, ressignificar muita coisa na minha psique, nas minhas emoções. Senhor, entra nas nossas emoções. Se o Senhor sabe que nós precisamos ser ajustados em algumas coisas, porque se a prosperidade que o Senhor deseja derramar sobre nós for derramada, isso vai ser desgosto, isso vai trazer tristeza, isso vai trazer angústia, em vez de bênçãos. Traz estrutura emocional para as nossas vidas. Traz blindagem nas nossas emoções, para que a gente consiga lidar com os efeitos colaterais. É o que eu te peço em nome de Jesus agora. Senhor, também fortalece a minha vida espiritual, para que a prosperidade não comprometa a minha caminhada espiritual, minha caminhada ministerial, minha caminhada com as coisas do reino de Deus, com as coisas de Deus. Fortalece a nossa mente agora, e que nessa manhã algo novo venha a ser derramado sobre nossas vidas de forma poderosa e tremenda. Que nessa manhã seja consolidado, ó Deus, uma base mais ajustada, mais simétrica, mais adequada, para que venha sobre nós um novo tempo e um novo ciclo de prosperidade, meu Pai. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Continue de pé, põe as mãos sobre a sua cabeça. Pai, eu quero colocar a vida dos teus filhos agora, toda a parte mental. Romanos 12 diz: para experimentarmos o que é bom, perfeito e agradável, precisa haver renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção.
Olha, entenda esse versículo de forma profunda. Para nós recebermos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, segundo a vontade de Deus, presta atenção. Eu penso que a vontade de Deus para cada um de nós aqui é incrível, e que a possibilidade de eu e vocês, de nós, ainda não estarmos desfrutando de tudo que Deus escreveu para nós é grande, porque ainda não permitimos renovação da nossa mente. Então a não completa renovação da nossa mente, que vai ajustar os nossos sentimentos, porque a mente dá ordem aos sentimentos. Ora, uma vez penso, meus pensamentos provocam sentimentos que me levam a desejos, que me levam a ações. Se a nossa mente não é renovada, nosso coração preparado e moldado, aquilo que é agradável, aquilo que é bom e que é perfeito, em direção às nossas vidas que Deus quer mandar, não vem. Então nós podemos sim colocar limites na quantidade do que Deus vai derramar sobre nós. O Espírito de Deus está falando a você? Coloque as mãos no seu coração agora. Mentes renovadas, corações ajustados. Meu Deus, que essa manhã esteja sendo uma manhã de divisão de águas. O Senhor marcou esse tempo para nós. O Senhor marcou a minha vinda aqui. O Senhor marcou esse momento, e os teus filhos que aqui estão, vieram, estão diante da palavra, estão diante da tua presença, estão diante do ensino, das revelações, que eles recebam tudo isso, que eles saiam daqui nessa manhã, que durante essa semana eles entrem no YouTube da igreja e assistam essa palavra 1, 2, 3 vezes novamente, que isso entre dentro deles de uma maneira tão forte, e que eles se apoderem disso de uma forma tão grande, que será inevitável um novo tempo ser derramado sobre a vida deles, que seja tão forte o apoderamento deles dessa palavra, que o Senhor dê ordem aos teus anjos nos céus, abram as janelas dos céus e derrame sobre ele, sobre ela, sobre esse casal, sobre esse jovem, bênçãos sem medidas. Eles agora estão mais prontos do que estavam para receber as medidas maiores. Eu sinto no meu espírito, pastor Eric, pastora Débora, que a partir de vocês dois, da sua equipe, da liderança dessa igreja, essa é uma palavra profética, Eric e Débora, sobre a sua casa, sobre os pastores que caminham com você aqui, sobre os líderes dessa casa, sobre as ovelhas que estão aqui, os filhos dessa casa. Eu sinto no meu espírito que os céus vão abrir daqui para frente de uma maneira poderosa e sobrenatural. Que coisas que ainda estão reservadas nas regiões celestes
serão derramadas numa abundância muito maior do que já se derramou sobre vocês. Que venha, a partir de vocês dois, um nível de prosperidade em todos vocês, mesmo eu, tudo que já vivem, que vai derramar será ainda muito maior. E que essa palavra seja hoje um selo divisor na mente, no coração de vocês, para estarem mais ainda preparados para o que Deus quer e vai derramar na vida de vocês. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma manifestação diante de Deus. Pode se assentar. Vou te pedir um favor, por reverência, por educação, por temor a Deus, não saia do seu lugar, o culto não acabou, ok? Teremos nesse momento a oportunidade, o privilégio de ofertarmos, dizimarmos e primiciarmos na casa de Deus. Vou chamar o pastor Eric, vai fazer isso, orientar como vocês já fazem, que eu não sei exatamente como vocês fazem, está tudo certo? Só liberar? Então tem um Pix ali, ok? Bom, você já sabe como funciona. Então vamos fazer isso agora, em nome de Jesus, amém?